Oi amigo, oi amiga da Urca, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso trabalho de expormos pelas vias digitais, através da internet, de uma sala de aula aberta no Google Classroom, expor a disciplina, os assuntos relacionados à disciplina de Direito Administrativo 1 da Universidade Regional do Cariri. Conforme nós já tínhamos dito, além das pessoas que estão cadastradas na turma, essas aulas são públicas, de maneira que tantos quanto queiram ter acesso a elas, se comunicar conosco, estamos absolutamente abertos, vai ser uma grande satisfação podemos interagir também com pessoas de outras instituições. Então, sintam-se totalmente à vontade. Essas aulas estão disponíveis no YouTube, na plataforma do YouTube. Então, mesmo quem não esteja acessando pelo Google Classroom, ainda aí vai ter acesso a essas aulas. Pois bem, nas aulas anteriores, nós vamos seguir basicamente o mesmo método, mas nas aulas anteriores nós estávamos tratando dos assuntos temário relacionado aos poderes da administração pública. Então, inicialmente, nós demos uma noção preliminar. O que são os poderes da administração pública? Qual é o fundamento para eles serem admitidos dentro do sistema de direito administrativo? Porque o Estado, a administração, tem essa potestade, esse poder supremo, superior, em comparação com o particular. E aí nós apresentamos a noção de dever-poder da administração. Dúvidas, vamos para os vídeos anteriores, estão todos aí disponíveis. Em seguida nós começamos a apresentar quais são esses poderes. No primeiro momento apresentamos o poder discricionário, o poder vinculado. No segundo momento, outro vídeo, portanto, nós apresentamos as noções de poder hierárquico, de poder disciplinar e de poder normativo ou regulamentar. E encerramos o vídeo anterior com uma colocação. O poder disciplinar, ele pressupõe a possibilidade de a administração pública impor sanções a determinadas pessoas. O poder de polícia, que é o poder que nós vamos ver aqui hoje, ele também vai implicar na imposição de sanções, ou pelo menos na possibilidade, não necessariamente, mas também na possibilidade de impor sanções a determinadas pessoas. Qual é a diferença? Foi a questão que nós colocamos entre o poder disciplinar e o poder de polícia. E aí tivemos algumas respostas, boas respostas, interessantes respostas. Espero que mais pessoas respondam, mas as pessoas que se propuseram a responder realmente fizeram uma boa pesquisa a respeito disso em geral. E basicamente a resposta é, porque no poder disciplinar, o fundamento da sanção está num vínculo jurídico previamente estabelecido entre a administração pública e aquele a quem se vai punir. Ou esse vínculo ele tem uma natureza sui generis, que é o caso dos ocupantes de cargo efetivo, dos servidores públicos, no sentido lato dessa expressão. A administração pune porque ela tem um vínculo jurídico com aquela pessoa, ou, mais genericamente, naqueles que possuem vinculação contratual, que é o que acontece nos contratos de prestação de serviço por delegação, portanto, por contratação, contrato administrativo, por intermédio do qual se defere a permissão ou a outorga de um serviço público específico, aí, permissão ou concessão seria o nome mais preciso, aí a administração pode impor sanções. Ou também em contratos administrativos de outras naturezas, de outros tipos, onde também será possível a punição. Dentre as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos está o poder de impor sanção ao infrator e a necessidade de buscar os auspícios do Poder Judiciário. Então, essa é uma das características do contrato administrativo, chamada de cláusula exorbitante, e essa punição, nesses casos, ela é feita à guisa, a título de poder disciplinar. O poder de polícia, e aqui nós já vamos introduzindo o poder de polícia, que é o tema de hoje, ele é bem mais amplo. Ele não precisa,
Portanto, ele não prescinde desse vínculo jurídico anterior, mais específico, entre a administração pública e uma pessoa física ou jurídica especial. Então, não há essa exigência. O poder de polícia, portanto, ele é bem mais genérico. A que título a administração pública, então, ela pode impor sanções, as chamadas sanções de polícia, aos administrados de uma maneira geral, ao título do poder do império, ao título da supremacia que o interesse público sempre pressupõe ter com relação ao interesse particular. Então, no poder de polícia, na atuação da administração pública com relação ao poder de polícia, nós vamos ver propriamente uma atuação da administração onde ela vai limitar direitos individuais. De novo, nós vamos retomar uma velha questão que já foi tratada em momentos anteriores, especialmente quando nós fazemos a introdução, as primeiras palavras, as primeiras considerações a respeito do direito administrativo. O direito administrativo nasce diante do mesmo processo histórico da afirmação, da fundação dos chamados hoje direitos fundamentais, direitos constitucionais contra o Estado, que limitam naturalmente a atuação do Estado. O revés também é possível. Em certas circunstâncias, notadamente naquelas hipóteses em que a supremacia do interesse público tem que agir, é possível que o Estado também limite os direitos fundamentais. Uma das perspectivas muito relevantes que se estuda com relação aos direitos fundamentais é a perspectiva de que eles não são absolutos. Não há direitos absolutos, obviamente. Também não haverão direitos fundamentais absolutos. A atuação do Estado, que para garantir a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, venha a limitar, nunca anular, nunca revogar, mas a limitar direitos fundamentais, o exercício de direitos fundamentais, de qualquer das dimensões dos direitos fundamentais, é chamado de poder de polícia. Então, a primeira noção que eu posso trazer referentemente ao poder de polícia é exatamente no sentido de que poder de polícia se constitui na atuação do Estado que limita os direitos fundamentais das diversas formas possíveis. Certo? Há compreensões doutrinárias mais amplas e menos amplas, estrita e ampla do poder de polícia, mas essencialmente a melhor definição que nós podemos trazer a respeito do poder de polícia é uma definição, é uma compreensão preliminar, no sentido de que a atuação do Estado que limita direitos fundamentais, ela é o título do poder de polícia. Uma das principais diferenças, por exemplo, entre o poder de polícia e os serviços públicos é exatamente nesse sentido. O poder de polícia limita a atuação do cidadão, do administrado. O serviço público, ele amplia o patrimônio jurídico, é uma comodidade, é uma benesse que a administração faz para o particular. Poder de polícia, portanto, não é serviço público, não pode se confundir com o serviço público, no que pese aquelas clássicas, antigas escolas, especialmente a escola do serviço público, faz essa confusão. Mas hoje em dia é clara a distinção entre a atividade de serviço público e a atividade de polícia, porque a atividade de polícia ela vai se distinguir porque ela vai limitar a atuação do Estado. São muitas as definições do poder de polícia. Como eu disse, uns autores vão trazê-la de uma maneira mais ampla, outro mais estrita. Mas eu quero trazer aqui para a nossa discussão, especificamente, duas dessas definições. Uma definição clássica, definição doutrinária, que é a do L. Lopes Meirelles, que vai dizer assim: poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Então, qual é o centro, qual é o cerne da atuação do poder de polícia? Atividades que dizem respeito a condicionamento, a restrição de direitos, e ao uso
de bens, né, e atividades de direitos individuais, bens e direitos individuais. Os direitos fundamentais, o direito de vir, o direito de reunião e alguns outros direitos inerentes, né, os direitos fundamentais inscritos essencialmente na Declaração Nacional de Direitos Fundamentais, ou seja, na própria Constituição, além de outros documentos de direito internacional que também podem ser incorporados, a exemplo dos tratados, como direitos fundamentais. O Estado pode limitar, sim, os direitos fundamentais, mas somente naquelas hipóteses em que isso é essencial, né, a garantia da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a garantia do interesse público, portanto. Certo? Alguns doutrinadores, por exemplo, a de Pietro, ela vai estender a compreensão do poder de polícia também à atividade legislativa. É possível uma atividade legislativa que se configure como poder de polícia? Há essa possibilidade, sim, senhor, na chamada ordem de polícia, mas disso nós vamos ver daqui a pouco. Por enquanto, estamos simplesmente para começar apresentando essa definição do L. Lopes Meirelles. Também em prova de concurso, em textos de manuais, é muito comum a repetição, né, dessa definição, que é uma definição legal, contida lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional se preocupa em fundamentar, em definir, melhor dizendo, o poder de polícia, né, porque esse exercício do poder de polícia, às vezes, pode gerar uma espécie de tributo, a taxa. Então, por isso a preocupação do Código Tributário Nacional. Mas o CTN, Código Tributário Nacional, vai dizer que considera-se poder de polícia a atividade da administração pública, que limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado. Aqui, né, o Código Tributário está preocupado em estabelecer conceitos ou valores como a segurança, a higiene, ordem, costume, né, e a produção, disciplina da produção e do mercado. Todos isso são facetas inerentes que podem, sem dúvida, ser reduzidas a interesse público. Não há uma especificidade do texto da lei, mas, novamente, nós voltamos aqui para a ideia de que o poder de polícia tem por fundamento a tutela do interesse público. Esse interesse público pode se desdobrar, como na segurança no sentido mais amplo, a higiene, eu posso dizer aqui a saúde, seria até mais adequada essa expressão, ordem, costumes e a produção em geral. E o poder de polícia, ele tem um núcleo, que é o de limitar ou disciplinar, condicionar, né, os interesses ou as liberdades de uma maneira geral. Os direitos de primeira dimensão, mas óbvio, nós também podemos estendê-los a direitos de outras dimensões. Mas, de uma maneira geral, nós retomamos, mesmo aqui na definição legal, na definição trazida pelo Código Tributário Nacional, aquela ideia central, primitiva, que nós trouxemos para vocês. O poder de polícia é uma atividade do Estado, né? O Estado, a administração, que vai limitar direitos fundamentais. Não pode caçar, não pode revogar, não pode extinguir, mas pode sim limitar a atuação desses direitos. Bom, outra questão que é também muito comum nas discussões que nós temos doutrinárias é a distinção possível entre polícia administrativa e polícia judiciária. O que é a polícia administrativa? O que é a polícia judiciária? De fato, essencialmente, existirá ou não alguma diferença entre o que é a polícia administrativa e o que é a polícia judiciária? Bom, atividade de polícia é atividade que restringe as liberdades individuais.
A polícia administrativa, em geral, a doutrina vai dizer, é uma atividade produzida pela administração, ou seja, em razão da função administrativa do Estado. Ao contrário, e há quem diga isso, a polícia judiciária, eu vou discordar, mas eu vou trazer a posição doutrinária primeiro. A polícia judiciária é a a atividade de polícia do Estado desenvolvida no âmbito da função jurisdicional, dando a impressão de que a polícia judiciária é uma polícia própria do poder judiciário, que a polícia judiciária, quando ela está agindo em razão, em função do poder judiciário. Tanto que quem vai disciplinar a atuação da polícia judiciária é o direito processual penal, né, que eu vou ter as competências, as atribuições mais elementares da polícia judiciária no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal ele vai falar de quê? Vai falar do inquérito policial. O Código de Processo Penal ele vai falar da atuação, né, da autoridade policial. A autoridade policial é a autoridade que preside a atuação da polícia judiciária. A doutrina vai dizer, a polícia judiciária, ela tem uma atuação repressiva, essencialmente repressiva, enquanto a atuação da polícia administrativa, ela tem uma atuação eminentemente preventiva. Por princípio pode ser, mas não incondicionalmente, não necessariamente. Quem é a polícia judiciária? Bom, a polícia judiciária são aquelas polícias que são instituídas, né, dentro do sistema de segurança pública. Então, basicamente, eu vou ter a atuação, né, no âmbito do Estado, da Polícia Civil. No âmbito da União, né, a Polícia Federal. A Polícia Federal é a Polícia Civil instituída dentro da estrutura da administração pública da União. Mas, apesar do nome, a Polícia Federal é uma polícia civil. Por quê? Porque ela não está submetida àquela disciplina militar. Nos estados, eu tenho a Polícia Civil, a mesma ideia. A Polícia Civil Estadual não está submetida à disciplina militar, por isso que eles são civis. Mas eu também tenho encampado, dentro da estrutura da segurança pública, as chamadas polícias militares. Então, também as polícias militares se encampam dentro dessa noção de poder de polícia. E aí é onde vem as contradições. Assim, a Polícia Civil, grosso modo, lato sensu, tanto a Polícia Civil dos estados como a própria Polícia Federal, elas vão exercer atividade repressiva. A Polícia Civil só age depois que o mal está feito. Qual é a função da Polícia Civil? Ou Polícia Federal, também incluído aqui nessa noção, é de atuar na investigação dos fatos criminosos já praticados, obviamente, a fim de que o Estado acusação, quem é o Estado acusação? É o Ministério Público. Ele possa se manejar das informações necessárias, imprescindíveis, para que ele atue juridicamente, que ele proponha a competente ação penal. Ele, o Ministério Público, nós sabemos, é o titular da ação penal. Portanto, né, é nessa atuação eminentemente repressiva. Mas a polícia judiciária só atua repressivamente? Não necessariamente. Por exemplo, a atuação da polícia militar, ela tem um caráter eminentemente preventivo. Quando nós vemos aqueles policiais fardados, patrulhando as ruas, em lugares específicos, não necessariamente ele está combatendo um crime que foi cometido. A atuação deles, em tanto e por quanto, muitas vezes, e é melhor que seja assim, por tanto e por quanto ela deve ser uma atuação preventiva também. A mesma ideia com relação à polícia administrativa. Muitas vezes a polícia administrativa ela também é repressiva.
Quando, por exemplo, né, um agente de trânsito, ele aborda um veículo e constata uma infração de trânsito cometida pelo condutor desse veículo, seja qual for essa infração, ele vai aplicar uma sanção. Ora, aqui nós estamos diante, claramente, de uma atuação repressiva da polícia administrativa. Então, apesar de existir, para concluir essa parte da nossa conversa, apesar de existir sim na doutrina, aí vocês vão ver, se forem buscar nas fontes doutrinárias, que há sim uma forte posição, muito majoritária, sem a menor sombra de dúvida, majoritária, no sentido de que há uma distinção entre a polícia administrativa e a polícia judiciária, embora seja verdade que a natureza de uma atuação e de outra tenha suas distinções, de fato, a polícia administrativa tem um foco, a polícia judiciária tem outro foco, não tenho a menor dúvida disso, mas apesar de tudo isso, a polícia administrativa e a polícia judiciária, todas têm a mesma natureza administrativa. A polícia judiciária, portanto, ela também vai ter uma natureza administrativa. Então, nesse sentido, apesar de compreender a possibilidade de se fazer uma distinção entre o que é a polícia judiciária, a atividade da polícia judiciária, que é uma atividade de apoio à instrução processual, especialmente a polícia civil, apesar disso, né, eu compreendo que a polícia judiciária tem uma natureza administrativa. Uma pergunta que me parece responder de maneira adequada a essa questão que eu estou colocando. Qual é, afinal de contas, a natureza jurídica do inquérito policial? Doutrinariamente, né, é pacífico essa resposta. O inquérito policial tem natureza de processo administrativo. Processo administrativo especial. Processo administrativo especial, primeiro, porque ele é disciplinado pelo processo penal, não pela lei do processo administrativo. Processo administrativo especial, porque ele é inquisitório. Ele não admite, em princípio contraditório, que isso é uma questão que merece, com toda razão, crítica doutrinária. Cada vez mais é evidente a compreensão doutrinária e jurisprudencial, no sentido de que o inquérito policial também imperiosamente tem que admitir o contraditório, porque nós estamos diante do princípio do devido processo legal, que é um princípio constitucional. Mas, em princípio, fica essa resposta, que é aceita por muitos processualistas penais. O inquérito policial, ele é inquisitório, ele não é contraditório. Então, seria outra especificidade dessa atuação, mas desse processo administrativo. Mas, ainda assim, com todas essas especificidades, o processo, o inquérito policial, segue sendo um processo administrativo. Então, por isso, a compreensão que eu lanço aqui, e lanço para a reflexão de vocês, uma compreensão contra-majoritária, a doutrina majoritária diz o contrário do que eu estou afirmando aqui, no sentido de que a polícia judiciária, apesar das especificidades que tem, ela vai possuir a mesma natureza da polícia administrativa. São facetas distintas do poder de polícia, e o poder de polícia é inerente à função administrativa, seja a atuação da polícia judiciária, seja a atuação da polícia administrativa, numa e noutra, apesar de compreender perfeitamente suas especificidades, numa e noutra, nós estamos diante da função administrativa. Portanto, quem vai estudar a polícia judiciária, porque é uma faceta da função administrativa, é também o direito administrativo. Certo? É possível que o Código de Processo Penal tenha normas de outras naturezas, que não só a natureza processual penal? Sim. Sobre isso, inclusive, portanto, o Código de Processo Penal pode ter normas de natureza administrativa. Sobre isso, para a gente não se estender muito nessa questão, na medida que vocês me demandarem lá nas respostas,
nos comentários. A gente pode trazer um vídeo depois sobre essa questão específica. Agora, eu quero só fechar esse quadro com essa ideia. Polícia administrativa e polícia judiciária são facetas diferentes, têm peculiaridades distintas, têm características próprias, sem dúvidas, mas ambas são exercidas no âmbito da função administrativa. Então, para ler aqui o que está no quadro, vamos dizer, ó, é comum, né, em doutrina, se fazer diferença entre a atividade de polícia administrativa e de polícia judiciária. A distinção pode ser feita tanto pela natureza da atividade. A polícia administrativa ela vai dizer respeito à função administrativa, né? A polícia judiciária vai dizer respeito à função jurisdicional, que é um erro, conforme eu já estou especificando. A ação penal ela começa com o recebimento da denúncia. Tudo que é feito antes do recebimento da denúncia não é da natureza jurisdicional do Estado, não está vinculada à atuação da função jurisdicional. O que é feito antes disso está vinculado à função administrativa. Tanto o inquérito policial, reforço a ideia, diz respeito à função administrativa, quanto pelo caráter preventivo ou repressivo dela. A polícia administrativa ela é preventiva, a polícia judiciária ela é repressiva, mas o inverso também pode ser dito. Assim, disse que a polícia administrativa regula a função administrativa, enquanto a polícia judiciária, a função é regulada pelo processo penal, mas ela também é regulada, é uma atividade própria, íncita, inerente à função administrativa, conforme nós já dissemos. Igualmente, se afirma que a polícia administrativa é preventiva, enquanto a judiciária é repressiva. Então, sobre isso nós já falamos, né? Não vou mais entrar em mais detalhes. Vamos para o próximo quadro. Né? O tempo aqui está urgindo, né? Está passando mais rápido do que eu estava planejando inicialmente, o que é uma coisa boa, pelo menos na minha perspectiva. Também a doutrina vai trazer algumas questões inerentes às fases do poder de polícia. O processo da atuação do poder de polícia, ele é procedimentalizado, ele vai admitir a existência de distintas fases. Assim é que se traz, né, essas 4 fases específicas, sendo uma delas facultativa, não necessariamente inerente a toda e qualquer atividade de polícia. Primeiro, a ordem de polícia. A ordem de polícia ela corresponde exatamente, especificamente, àquilo que alguns doutrinadores vão dizer de uma perspectiva legislativa do poder de polícia. Há uma fase legislativa do poder de polícia? Sim, é a ordem de polícia. Porque a atuação da administração pública ela pressupõe a estrita legalidade, é preciso que exista uma ordem legal autorizando a administração pública, o Estado, a administração, a atuar naquele sentido. Senão, nós estaríamos diante de um abuso, né, de poder, de uma hipótese em que necessariamente seria nulo aquela atuação da polícia, não teria legitimidade nem respeito à ordem constitucional. Então, é possível sim limitar os direitos fundamentais, mas somente quando houver uma ordem de polícia, ou seja, uma autorização legislativa, por intermédio da qual se estabelecerá os limites, né, e os condicionamentos ao exercício de específicas atividades de utilização dos bens. A ordem de polícia, por exemplo, nós vamos ter um exemplo só. Quando a lei vai dizer que para dirigir é preciso que a pessoa tenha uma autorização do poder público, chamada habilitação. Uma ordem do poder público, onde ela vai anuir, concordar que aquela pessoa específica ela possui as condições necessárias para dirigir. A ordem de polícia nasce na lei. Então, quando eu tenho, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro dizendo que para dirigir veículo automotor é necessário preencher uma série de requisitos, dentre os quais o principal possuía a carteira de habilitação, né? Isso só é possível, essa ordem só é possível porque existe uma expressa autorização legislativa. Isso se chama de ordem de polícia. Consentimento de polícia. O que é o consentimento de polícia? É o ato por intermédio do qual o poder público anui a
aquela atividade. Por exemplo, quando a pessoa interessada comparece ao órgão de trânsito competente, se submete a todos os requisitos legais, passa previamente por uma autoescola, assiste às aulas teóricas, pratica as aulas práticas, se submete ao exame do órgão de trânsito, né, aquela prova do Detran, e enfim, depois do exame médico, depois de cumprir todos os requisitos, ele recebe uma carteira de habilitação, que é exatamente a anuência da administração para que ele pratique aquele ato. Estou exemplificando no direito de trânsito, mas essas fases do poder de polícia, elas são extensivas a todos. Uma gama muito maior, para não dizer todos, uma gama muito maior de atividades do Estado, certo? Fiscalização de polícia é quando o poder público ele vai verificar, no caso concreto, se as ordens de polícia estão sendo cumpridas. Quando, por exemplo, alguém é abordado numa blitz de trânsito e o agente de trânsito ele vai verificar se a documentação do veículo está regular, se quem está dirigindo possui a habilitação legal para tanto, etc. etc. Se não houve o cometimento de qualquer outra infração de trânsito, etc. e etc. Então, essa é a fase de fiscalização, chamada de fiscalização de polícia. E, por fim, a sanção de polícia, que é quando o poder público, verificando o descumprimento da lei, ele vai impor uma sanção. Exatamente aqui, onde essa sanção de polícia ela vai ter uma natureza diferente daquela sanção disciplinar. São punições, uma e outra são punições, mas não de mesma natureza. Também, né, na sanção de polícia, é uma das fases do poder de polícia, é uma das facetas do poder de polícia. O poder de polícia ela se exerce, conforme nós podemos ver desse quadro, né, por atividades bem anteriores à sanção. Não necessariamente o poder de polícia vai implicar na aplicação de uma sanção. O comum, o normal, o desejado é que a sanção de polícia não seja aplicada jamais. Certo? Uma discussão muito interessante de ordem doutrinária e jurisprudencial a respeito do poder de polícia é o seguinte: é possível delegar o poder de polícia? Em outras palavras, o poder de polícia é delegável? A regra é que não. O poder de polícia é um poder inerente ao Estado, íncito à atividade estatal, e enquanto tal, ele é indelegável. É uma das hipóteses da indelegabilidade do poder de polícia. O poder de polícia não pode ser delegado. Inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal, né, com relação ao sistema prisional, onde se tratava, na época, já tem alguns anos essa história, da possibilidade de terceirizar, de delegar para particulares, né, a gerência do sistema prisional. É possível privatizar os presídios, em outras palavras. E a resposta do Supremo é que não é possível privatizar os presídios, exatamente porque o poder de polícia é indelegável. Aquelas atividades inerentes, próprias dos carcereiros, de vigilância, de disciplina dos presos, etc., elas são exercidas, são atividades inerentes e próprias ao poder de polícia. De novo, não é função jurisdicional, é função administrativa. De novo, é função inerente ao poder de polícia. E elas são indelegáveis. Por isso não é possível privatizar o sistema prisional. Agora, há um entendimento intermediário, também reconhecido pela jurisprudência, dizendo assim, que determinadas atuações, por exemplo, a fiscalização de polícia, essa fase específica, ela pode sim ser terceirizada, desde que ela não implique em nenhum sancionamento. É o que acontece, por exemplo, no controle do tráfego. De novo, o direito do trânsito aqui, né? No controle do tráfego. É muito comum nas rodovias existirem os chamados fotossensores, que são equipamentos eletrônicos que eles exercem exatamente a atividade de fiscalização. Se um determinado veículo passa acima de tal velocidade regulamentar,
o fotossensor acusa esse fato, normalmente fotografando, e isso vai servir de base, é o fato, é o motivo para que a autoridade de trânsito ela imponha a sanção respectiva. A fase de fiscalização, se ela em si mesma não importa em nenhuma sanção, ela pode ser terceirizada. Portanto, é possível que o poder público faça contratos administrativos com empresas particulares, onde a estas empresas será incumbido o dever de realizar essa fiscalização concreta. Agora, uma vez realizada a fiscalização e verificada alguma irregularidade, alguma infração de trânsito, a sanção de polícia, quer dizer, o auto de infração, tem que ser lavrado pela autoridade administrativa, não por aquele terceiro. Então, essa é a compreensão onde se admite parcialmente a terceirização da atividade de polícia, mas só aqui, né, na seara, na perspectiva da fiscalização de polícia. Bom, outro quadro aqui, os atributos do poder de polícia. Então, em geral, a doutrina vai dizer, são 3 os atributos do poder de polícia: a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. O que é a discricionariedade? Ora, é aquilo que nós já discutimos, poder discricionário, a oportunidade e a conveniência da atuação, o momento exato da atuação é um ato discricionário. O momento exato em que a autoridade de trânsito vai abordar um veículo é um ato discricionário seu. Dentro de uma gama enorme de veículos que estão trafegando em uma determinada via e eventualmente passem por um posto de fiscalização ou por uma fiscalização remota que a autoridade de trânsito vai fazer, especificamente qual é o veículo que vai ser parado, a lei não diz. É uma decisão discricionária da autoridade de trânsito. Quem ele achar, às vezes até intuitivamente, está cometendo uma infração. Certo? É uma decisão discricionária. Então, a regra é que a atuação da autoridade administrativa é uma atuação discricionária. Sempre é assim? Não, senhores. Há exceções. Por exemplo, determinados atos relacionados ao poder de polícia, eles não são discricionários, ao contrário, são vinculados. Por exemplo, para ter direito à carteira de habilitação, todo e qualquer cidadão que preencha objetivamente os critérios estabelecidos na lei terão direito de possuir uma carteira de habilitação. Então, se alguém se submete a todas as condições legais, se inscreve numa autoescola, recebe as aulas teóricas e práticas dentro da carga horária estabelecida, é aprovado no exame feito pelo órgão de trânsito, essa pessoa, e passa no exame médico, essa pessoa, sem a menor sombra de dúvidas, tem sim o direito subjetivo de ter uma carteira de habilitação. Então, esse exemplo aqui, eu estou diante não de um ato discricionário, não há qualquer juízo de oportunidade e conveniência. Eu estou diante necessariamente de um ato vinculado. Então, embora a regra, por princípio, a discricionariedade seja um atributo do poder de polícia, nem sempre isso será. Haverão casos em que essa atuação será vinculada. A autoexecutoriedade quer dizer o poder de administração pública, ela mesma criar a ordem, criar uma obrigação e executar o conteúdo dessa obrigação. Quando nós formos estudar os atos administrativos, nós vamos ver que essa autoexecutoriedade, e assim vão tratar muitos doutrinadores, eles vão distinguir essa autoexecutoriedade em 2 outros elementos, requisitos ou atributos. Então, eu posso dividir a autoexecutoriedade em 2 atributos distintos: a exigibilidade e a executoriedade propriamente. A exigibilidade quer dizer o seguinte: por meio dela, o poder público pode criar uma obrigação. Por exemplo, de novo, no direito do trânsito, se uma autoridade de trânsito verifica, né, que há uma irregularidade no veículo, né, ele vai poder
fazer um auto de infração, esse auto de infração pode vir a se tornar em uma multa. Por exemplo, um fotossensor identifica que um determinado veículo ele ultrapassou o limite de velocidade, passou por uma via acima do limite de velocidade. Verificado isso, a autoridade de trânsito ele vai mandar um auto de infração para esse condutor. Esse condutor vai ter direito de defesa. Se a defesa for julgada improcedente ou se ele não fizer uso do direito de defesa, isso vai virar uma multa. Esta multa é uma obrigação, ela tem a característica da exigibilidade. Ela é um dever, ela é de pagamento obrigatório, mesmo que o autuado não concorde. Independente da vontade dele, ele tem o dever de pagar, de quitar a multa. Isso quer dizer a condição ou o requisito da exigibilidade. Isso vira um título, pode virar um título executivo, pode ser objeto de uma execução fiscal. Cria uma obrigação independente da participação do Poder Judiciário. A própria administração pública criou o título executivo. A multa que vai ser inscrita na dívida ativa, que vai virar uma execução fiscal. Na executoriedade, além de criar a obrigação, então a executoriedade pressupõe a exigibilidade, mas além de criar a obrigação, o sistema jurídico ele permite que a própria administração cumpra o objeto da obrigação. Seria um novo exemplo, onde a autoridade de trânsito verifica que um determinado veículo automotor, numa fiscalização, verifica que um determinado veículo automotor, ele não cumpre o requisito legal para trafegar. Está com a taxa de licenciamento atrasada. O licenciamento está atrasado. Então, é o caso, nessa segunda hipótese, de retenção do veículo. Então, a autoridade verificou a irregularidade, criou uma obrigação, fez o auto de infração do mesmo jeito, requisito da exigibilidade. Mas nesse segundo caso, além de criar a obrigação, a própria autoridade administrativa tomou as medidas necessárias, executou o objeto do auto de infração e, portanto, reteve o veículo. Isso, de novo, sem a participação da autoridade judiciária. A própria administração pública cria a obrigação e executa a obrigação. É a diferença da exigibilidade para a executoriedade. Muitos doutrinadores, a respeito de Pietro, vão dizer o seguinte: olha, apesar de a ordem jurídica falar, a doutrina jurídica falar da coercibilidade também como um atributo do poder de polícia. Ora, o que é a coercibilidade? Senão o poder da administração pública ela mesma cumprir o objeto que foi exigido. A coercibilidade ela tem tudo a ver, não é essencialmente distinta da autoexecutoriedade. Então, quer dizer a mesma coisa, no fundo. Embora haja quem force a barra para fazer distinção, no fundo, é a mesma coisa. Aqui, nas palavras da de Pietro, ela deixa isso muito claro. Ela vai dizer assim: a coercibilidade é indissociável da autoexecutoriedade. O ato, porque a executoriedade especificamente, o ato de polícia só é autoexecutório porque é dotado de força coercitiva. Aliás, a autoexecutoriedade, tal como a conceituamos, não se distingue da coercibilidade definida por Elie Lopes Meireles como a imposição coativa das medidas adotadas pela administração. Então, doutrinariamente, vocês vão encontrar a coercibilidade como um atributo do ato administrativo. A coercibilidade vai ter a compreensão, vai ser compreendida como a possibilidade do poder público, por suas próprias forças, por seus próprios meios, exigir o cumprimento da obrigação, mas, na verdade, essa executoriedade tem o mesmo sentido da coercibilidade. No sentido aqui da de Pietro, ela faz mais genérica, fala da autoexecutoriedade, que tem na executoriedade um dos pressupostos, um dos poderes inerentes, um dos atributos inerentes a ele. Então é isso. Próximo quadro, para nós não perdermos muito tempo: o abuso e o uso de poder.
Especificamente a respeito do abuso e do uso do poder, nosso tempo já está bem passado aqui, 45 minutos quase, 40 e poucos minutos quase, não chega a 45 de conversa, não ficar muito cansativo, né? Eu vou deixar para o final uma pergunta a respeito do abuso do poder. Então aqui eu vou falar bem rapidamente e depois no vídeo futuro a gente pode se aprofundar havendo essa demanda de vocês. Bom, todo o uso do poder é regular. O que é que a lei quer? Que a administração pública use do poder para cumprir o dever, dentro dos limites necessários para cumprir um dever, dentro dos limites daqueles princípios administrativos, especialmente do princípio da legalidade. Todo o uso do poder é regular, é pretendido, é querido dentro do direito administrativo. Então, o sistema quer, o sistema tolera que a administração pública use do poder, mesmo compreendido que esse poder seja excepcional, exorbitante. Então, todo uso do poder é regular, isso que quer dizer. Agora, sempre que a administração pública foge dos limites desse poder, nós estamos diante do abuso do poder. De sorte que, na mesma medida, na mesma toada em que todo uso do poder é regular, todo abuso é irregular, é criminoso. Todo abuso do poder conduz à nulidade do ato praticado. O abuso do poder, a teoria do abuso do poder, quer dizer isso, ele se dá em duas possibilidades, em duas perspectivas. O abuso do poder acontece por excesso, ou o abuso do poder acontece por desvio de finalidade. No excesso, a autoridade praticou um poder que a lei não lhe confere. A autoridade, o agente administrativo, não tem poder, está fora dos limites dele, a prática daquela atuação. No desvio de finalidade, a autoridade administrativa ele vai lançar mão de um poder legalmente atribuído a ele, mas para cumprir um objetivo que não é o interesse público. Daí o desvio de finalidade. A finalidade no uso do poder não é atender ao interesse público. Então, quando, mesmo nos limites legais, a autoridade pratica um poder além ou diferente para cumprir um desiderato, um fim, uma finalidade diferente daquela inicialmente previstas por lei, ele estará praticando o abuso do poder, agora na modalidade desvio de finalidade. A distinção entre excesso e desvio de finalidade é didática, é para demonstrar as hipóteses em que haverá o abuso do poder, mas a conclusão, a resposta do sistema jurídico é sempre outra, é sempre a mesma. Numa hipótese ou noutra, o ato será nulo. Bom? Em tempos de pandemia, é a parte final da nossa conversa, e por isso, tendo em vista a conjuntura atual, eu acho muito importante tratar disso. Em geral, eu encerraria essa videoaula no quadro anterior. Já estamos, inclusive, bem passado de tempo aqui. Mas, tendo em vista a atual circunstância, que não só o Brasil, mas o mundo todo está vivendo, uma pandemia, né, de uma doença que está obrigando as autoridades administrativas a tomarem uma série de medidas excepcionais. Vejam bem, nós vamos olhar direitinho, as autoridades administrativas, cotidianamente, com o intuito de combater a pandemia, as autoridades estão tomando uma série de medidas que restringem nossos direitos fundamentais. Veja, a Constituição garante o exercício do direito de profissão. Eu posso exercer a profissão que eu quero, resguardados os limites legais, sim. Mas resguardados as condições legalmente, qualquer profissão é lícita de ser exercida por quem quer que o queira. É lícito, por exemplo, a atividade de autônomos. É lícito, por exemplo, a atividade de comerciantes, de empresários. Então, dentro das condições legalmente impostas, qualquer pessoa pode abrir um comércio e vender um produto licitamente, dentro das condições legais, dentro das condições de higiene. Qualquer pessoa tem o direito de ir e vir. Posso ir e vir e ficar, consequentemente.
E essas medidas relacionadas à pandemia, que nós conhecemos todas, por exemplo, o governo do estado do Ceará, no dia 19 de março, publicou um decreto onde ele proibia determinadas atividades. Os comerciantes, em geral, não poderiam abrir, salvo as exceções. As exceções consideradas imprescindíveis, né, para a aquisição daqueles gêneros de primeira necessidade, farmácias, supermercados, postos de combustível dentro de um horário limitado, tudo mais deveria ser fechado. Então, pessoas que têm constitucionalmente reconhecido o direito de vir, o direito de praticar, de exercer profissões da maneira mais geral possível, elas estão sendo proibidas por atos do governo. Perceba, atos administrativos do governo. No caso do estado do Ceará, eu estou falando de um decreto, não há uma lei estadual, há um decreto do governador que determina isso. A que título isso é possível? Não estou querendo discutir a conveniência, a necessidade ou não desse tipo de atividade. Estou querendo discutir, numa perspectiva doutrinária, acadêmica, qual é o fundamento desse tipo de atuação. A que título, a que fundamento o Estado pode limitar a atividade das pessoas de uma maneira geral, não só no sentido do ir e do vir, mas também no sentido de exercer atividades ilícitas, que é exatamente o que está acontecendo no ambiente da pandemia. Então, tudo isso é exercido, todas essas atividades ou atribuições ou ordens são exercidas na perspectiva do exercício do poder de polícia. Qual é o fundamento por intermédio do qual o governador do estado do Ceará pode proibir uma pessoa de abrir seu comércio? Pode proibir determinadas atividades de serem desenvolvidas? Pode limitar a atividade de outras, a atuação de outras atividades? Por exemplo, no caso dos postos de gasolina, há uma restrição com relação ao horário. Além desse horário, não se poderá atuar, não se poderá abrir os postos, salvo as exceções. Eu não quero entrar nesses detalhes. Há exceções, mas não é o caso aqui de eu entrar nesses detalhes. Tudo isso é feito, essas colocações são para responder que tudo isso é feito a título de ou do uso do poder de polícia. É o poder de polícia o fundamento último por intermédio do qual o Estado está limitando uma série de atuações individuais das pessoas. Como a atuação do direito de vir, como a atuação no exercício de profissões lícitas, regulamentadas ou não, todas lícitas. A questão que eu quero colocar, então, é possível sim esse tipo de restrição? Sim, é possível. E o fundamento para isso é o exercício do poder de polícia, que contudo deve ser resguardado ou se resguardar na perspectiva da Constituição. Quem vai dizer? Quem pode fazer o quê? Limitar essas atuações é outro debate que está surgindo na imprensa. Quem pode dizer qual é a competência de quem, considerado que somos uma federação, para o exercício desse tipo de poder de polícia? Quem pode restringir o direito de vir? Quem pode restringir o direito de atividade de profissões de uma maneira geral? É a União? É os estados? É o Distrito Federal? São os municípios? Numa perspectiva mais ampla, como é que nós vamos destrinchar, dividir o poder de polícia entre as competências de todos os entes da administração pública? Quais são aqueles exercícios inerentes ao poder de polícia que são da competência da União? Quais são os exercícios do poder de polícia que seriam da competência dos estados, do Distrito Federal e municípios? Essa resposta ela tem que vir a partir do cotejo da interpretação da Constituição. Se somos uma federação, o documento legislativo básico, essencial, que funda essa federação é a Constituição Federal. É como se fosse o nosso contrato social. Eu tenho uma série de ressalvas
com relação a essa ideia da constituição como um contrato social. Mas não é o momento desse tipo de discussão, fica para outro momento, para outro instante das nossas ponderações. Para agora, sim, tenho que considerar que o documento é essencial, né, o título fundamental por intermédio do qual todo o Estado se assenhora dos seus respectivos poderes, é a Constituição Federal. De sorte que a divisão desses poderes, em outras palavras, a divisão dessas competências tem que ser trazida a partir da Constituição Federal. Então, é a interpretação da Constituição que vai nos dar especificamente a resposta a respeito de quais são as atividades cujo exercício do poder de polícia são exclusivas da União, quais as atividades, isso também existe, que são exclusivas dos estados, Distrito Federal e municípios, e quais as atividades de poder de polícia que são compartidas de todos. Para isso, nós temos que ter em vista, especialmente, o artigo 21 e o artigo 23 da Constituição. O artigo 21 vai dizer das competências, né, exclusivas da União sobre aquelas matérias elencadas no artigo 21 da Constituição, só a União pode exercê-las. Fazer tratados internacionais, por exemplo, e tem uma ordem lá, a qual eu remito o amigo aí que está nos assistindo. No artigo 22 da Constituição, vai falar de competência exclusiva da União, mas perceba, de competência legislativa. Só a União pode, por exemplo, criar lei que fale de direito civil. Portanto, só a União pode criar lei que discipline contratos. Por exemplo, não quer dizer que os estados e municípios não possam fazer contratos. Então, é a competência legislativa, não é a competência de atuação. Por isso que eu não estou colocando o artigo 22 aqui nessa nossa ponderação. E o artigo 23 vai falar das competências comuns de todos. Todos os entes da federação têm competência para atuar naquelas matérias. Especialmente aqui, em termos de saúde, eu quero chamar a atenção, que é o caso da pandemia. Todos os entes da federação possuem competência para atuar na área de saúde. Então, a quem compete atuar na perspectiva da pandemia, para combater a pandemia do Covid-19? A quem compete? O artigo 23 da Constituição me dá essa resposta. Todos os entes da federação. A União tem que atuar, os estados, Distrito Federal tem que atuar, os municípios têm que atuar. Todos. Agora, como, e aí nós estamos vendo no caso concreto, que é o que está havendo, como agir se não há consenso? Por exemplo, a União não, porque a União ela estabelece uma legislação que é incompatível com o que eu vou dizer aqui. O presidente da República, ele é contra as medidas de restrição social. O presidente da República é contra. A União é contra? Alto lá, incrível que pareça, não é. Porque os atos legislativos e os atos administrativos produzidos pela União são todas no sentido de confirmar a necessidade do distanciamento social que está acontecendo aqui. O presidente ele está agindo em contrário, olha a dicotomia da coisa. O presidente da República ele está agindo em contrário ao que a lei que ele sancionou diz. Tem uma lei federal, que foi inclusive emendada já por medida provisória. Tanto a lei federal quanto as medidas provisórias que emendaram a lei são da autoria do presidente da República. E essa legislação não diz nada disso que nós ouvimos nos pronunciamentos públicos do presidente da República. Então, é uma contradição que merece ser vista à guisa, à luz da responsabilidade do agente público. Da responsabilidade política, o chamado crime de responsabilidade, da responsabilidade administrativa
e política de múltipla natureza, a improbidade administrativa. Então, cabe sim sindicar essas atuações nessas esferas, o que não é o caso da nossa discussão aqui. Eu estou querendo discutir o seguinte: quem é que tem competência para atuar na perspectiva da pandemia? Todos os entes têm essa competência, conforme nós podemos ler o que se disciplina do artigo 23, né, da Constituição Federal. Também o artigo 198 vai falar do Sistema Único de Saúde, de novo, um sistema integrado. Quando há o caso da competência comum, que é o caso aqui que nós estamos colocando, aí nós vamos ver quem atua em quê? Quais os limites da atuação da União? Quais os limites da atuação do Estado? Quais os limites da atuação dos municípios? Neste caso, é o interesse nacional deve ser disciplinado pela União. O interesse regional deve ser disciplinado pelo Estado. O interesse local deve ser disciplinado pelo município. Então, todos os entes vão dizer. Propriamente, quem vai dizer se a bodega do seu Zequinha da esquina vai abrir ou não, interesse local, é o município. Mas ao Estado cabe estabelecer regramentos de interesse regional. E a União estabelecer as regras gerais. Então, o ideal seria que, é como mais ou menos acaba acontecendo no plano legislativo. O ideal é que a União ela editasse regras gerais e estas regras gerais fossem complementadas conforme o interesse de cada ente pelos estados e pelos municípios. É o plano ideal. Certo? Especificamente no caso da pandemia do Covid-19, nós temos uma lei federal, a Lei 13.979, de fevereiro deste ano. Esta lei estabelece algumas medidas emergenciais referente ao combate. Dentre elas, aí, de novo, vou remeter o amigo e a amiga para legislação específica. É uma lei, já várias emendas, que vai estabelecer uma série de sanções e de atuações. Ela vai estabelecer as medidas de enfrentamento da pandemia. Dentro disso, e aí onde eu quero estabelecer a nossa discussão, ela vai autorizar o isolamento social, que é o que está acontecendo. Nós não estamos vivendo um período de quarentena. Muita gente fala de quarentena. Não, é um período de isolamento social, onde as pessoas são recomendadas a se afastarem umas das outras, a ficarem em casa. Mas ninguém está proibido de sair de casa. Não há essa proibição no sentido de sair de casa. Pode chegar? Pode. A lei autoriza a quarentena. Quarentena para grupos específicos ou para a população em geral, a depender de um ato discricionário que regulamente a lei. Quem pode estabelecer a quarentena, isolamento social, já foi estabelecido. Quem pode estabelecer, de acordo com o interesse nacional, regional, local, a autoridade respectiva. O governo do Estado, o governador do Estado, por decreto, pode estabelecer uma medida de isolamento social, como fez o governador do Ceará, como vem fazendo, acho que o governador de todos os estados da federação? Sim, e o fundamento está aqui, nessa lei federal. É possível estender esse isolamento social para a quarentena? De novo, sim, de acordo com o interesse. Até o município, para atender o interesse local, artigo 30 da Constituição, até o município pode decretar medidas de isolamento e medidas de quarentena. Além disso, também é possível a requisição de bens. O que é requisição de bens? Né? É uma limitação à propriedade, onde o poder público ele vai requisitar bens ou mesmo serviços. Bens ou mesmo serviços particulares para atender a uma demanda que
se fundamenta no interesse público, no caso específico, para atender às demandas relativas ao Covid-19. Por exemplo, se pergunta, e aí há até questionamentos junto ao Supremo Tribunal Federal nesse sentido, é possível que o poder público, a União, no caso específico foi a União, mas também os estados e os municípios, requisitem bens hospitalares, os respiradores dos hospitais? É possível? Está aqui, é possível. Isso é uma medida que tem fundamento constitucional. É possível que o poder público, em todos os seus, por intermédio de todos os seus entes, eles possam requisitar serviços. Aí, no caso, o poder público não vai requisitar só o respirador que está na UTI de um hospital privado. Ele vai requisitar o serviço do hospital todo, vai requisitar o leito com todos os equipamentos e todas as pessoas, o próprio pessoal que trabalha no hospital. É possível, sim, requisitar não só os bens, como o próprio serviço de uma maneira geral. E tudo isso se faz com fundamento no poder de polícia. Nós estamos diante de tempos difíceis e pouco comuns, por isso mesmo que difíceis, onde é muito possível, nós estamos vendo, há uma fundamentação sim, há uma necessidade sim, mas nós, juristas, temos que estar de olho para além disso. Há um fundamento, o interesse público me parece devidamente atendido por essas atividades do poder de polícia, relativas ao isolamento, relativas a requisições, e outras mais que possam vir a ser adotadas, assim o interesse público, e eu reconheço a existência do interesse público aqui, quando eu vejo a atuação da administração pública no sentido de efetivar direito fundamental à saúde, direito fundamental à vida. Todas essas atuações são nesse sentido de garantir esses direitos fundamentais, até aqui são absolutamente regulares. É a ideia do uso do poder, o uso específico do poder de polícia. Mas muita atenção, nós do direito, nós os juristas, temos que estar atentos aos excessos desse uso do poder, para que não vire abuso de poder. Uma questão muito interessante que tem a ver com a ideia do dever poder. Esses poderes não são meramente atos discricionários, atos de vontade. São atos discricionários, mas não propriamente atos de vontade. Eles se condicionam à necessidade pública. É a noção do Celso Antônio Bandeira de Mello, da qual nós já falamos, da chamado dever-poder. Não é poder-dever, dever-poder. É para cumprir um dever que existe o poder. E a administração pública, ela está diante do dever de tomar as necessárias medidas de combate à proliferação dessa doença, que é o Covid-19. Covid-19 é o nome da doença provocada pelo coronavírus. Para isso, o poder público, inclusive, tem autorização legal. Há uma ordem de polícia. A ordem de polícia é essa lei 13.979. Que justifica, que fundamenta atuações excepcionais do Estado, restringindo as liberdades individuais de maneira geral. Direito de vir e direito do exercício de profissões e outros direitos correlatos. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela ingressou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, onde ela foi reclamar que o presidente da República ele está praticando dois tipos de atos. Uns de natureza omissiva, outro de natureza comissiva. Ele está se omitindo e agindo ao mesmo tempo. De maneira que ele não está tomando todas as medidas necessárias de combate, ele não está cumprindo o que está estabelecido na lei, todas as medidas, é a compreensão da Ordem dos Advogados, OAB Federal, e ele está praticando atos omissivos, comissivos, no sentido de que ele está
a palavra, ele está prometendo que, anunciando, então é um ato futuro, que ele vai baixar um decreto anulando todos os decretos dos governadores que estabelecem as restrições sociais do convívio social. Fechar o comércio, fechar as atividades empresariais, indústrias, etc. Recomendar que as pessoas fiquem em casa e, eventualmente, até a quarentena, se vier a ser decretada. Não foi decretada a quarentena. Local, todo mundo fechado, todo mundo em casa, isso não foi decretado. Continuamos com o nosso direito de vir preservados. E isso gerou uma DPF que foi julgada liminarmente, é uma decisão liminar, né, onde o relator, que foi o Alexandre de Moraes, ele concede parcialmente a liminar. Então, diz a decisão recente da semana passada. Diz assim, na palavra do relator, do Alexandre de Moraes. Conclusão, da decisão dele. Concedo parcialmente a medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental, de referendo do plenário dessa Suprema Corte, com base no artigo 21, 5 do Regimento Interno do Supremo, para determinar a efetiva observância dos artigos 23, inciso 2 e 9, aquelas competências comuns, certo? 24, inciso 12, competência do Estado. 32, competência do município. Então, ele fez uma interpretação conjunta de quais são as competências dos entes da federação e, basicamente, para chegar naquela conclusão do que eu já trouxe anteriormente, né? O interesse nacional é regulado pela União, o interesse regional pelo Estado, o interesse local pelo município. Basicamente, é essa a conclusão que a interpretação dessas regras trazem. E o artigo 198, que fala do SUS, Sistema Único de Saúde, que é um sistema integrado, portanto, de competência comum de todos os entes. Todos da Constituição Federal, na aplicação da Lei 13.979, que é a lei que eu já fiz referência a vocês no quadro anterior, e dispositivos conexos, reconhecendo e assegurando o exercício da competência concorrente dos governos estaduais e distrital e suplementar dos governos municipais. No entendimento do Alexandre de Moraes, o interesse regional é regulado por ato do governo e, supletivamente, para completar aquela ordem do governo do Estado, pelos municípios. Então, se o governo do Estado determina a paralisação das atividades, todos os municípios são obrigados a respeitar, na dicção aqui do Alexandre de Moraes. E nada impede os municípios de completar, nunca de revogar, nunca de ir contra as decisões dos governos estaduais. Cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou a manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como a imposição de distanciamento e isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros, independentemente da superveniência de ato federal em sentido contrário. O presidente da República pode, por decreto, revogar a decisão dos estados? O Alexandre de Moraes está dizendo que não, porque é uma competência comum. A União vai só editar normas gerais. O interesse regional é disciplinado pelo governo regional, no caso, o governo estadual, sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. Obviamente, a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente. Então, isso é um pontapé inicial para uma discussão que, com certeza, vai ter novos e empolgantes capítulos a seguir. Mas, essencialmente, a posição do Supremo Tribunal Federal a partir da decisão monocrática de um dos seus ministros, isso ainda vai para o plenário, no sentido de que, e está correta nessa perspectiva, me parece absolutamente correta, o Supremo acertou pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, nesse sentido,
especificamente, a ver o que é que vai acontecer depois disso, mas inicialmente sim, né? E estabelecendo a competência de cada um dos entes. É o caso da competência comum, que ele vai chamar aqui, a questão doutrinária, não está errado, de competência concorrente. Todos os entes podem legislar e todos os entes podem estabelecer medidas nesse sentido. Um caso muito interessante, um caso concreto, e aí eu encerro, porque eu já vamos bem longe aqui, mais de 1 hora de conversa, mas acho que vale a pena, é uma aula diferente, especial, por conta das circunstâncias, é o momento da gente apreciar juridicamente a nossa realidade, estamos aqui nos dispondo a fazer uma análise jurídica da realidade, do nosso cotidiano, do que está acontecendo com todos nós, que eu estou tratando aqui, então por isso eu quero justificar a demora maior hoje, mas é um caso concreto, e é a atividade que eu quero passar para vocês. É o caso de Matosinho. A respeito, antes de entrar no caso de Matosinho, uma das questões que me colocaram, um aluno, eu não vou dizer nome, mas um dos alunos que responderam ao questionário, ele me fez uma pergunta muito específica a respeito da divisão dessa competência. O que é que pode ser delegado, o que é que não pode ser delegado, né? E basicamente a ideia é essa aqui. As competências constitucionais não podem ser delegadas, mas quando eu estou tratando de divisão de competência, da competência comum concorrente, e não é exatamente um ato de delegação de competência. A União não está delegando, ela está agindo conforme seja o interesse total, nacional, o interesse regional ou o interesse local. Cada um vai atuar na sua perspectiva. Mais adiante aí, com relação a esse aluno, acho que ele está ouvindo, ele sabe de quem é que eu estou falando, que é dele que eu estou falando. Mais adiante eu vou tratar especificamente, pontualmente com ele, dessa distinção. Mas eu li sua resposta, lá sua pergunta, e eu espero que esteja pelo menos parcialmente respondida aqui nessas minhas palavras. Mas nada nos proíbe de nos aprofundar. Dito isso, vamos, sem perda de tempo, de mais tempo, ao caso de Matosinho. Aconteceu em Matosinho. Bom, Matosinho, nós sabemos, quem assiste minhas aulas pelo menos sabe disso, é uma cidade fictícia. Matosinho, você vai procurar no Google, você vai achar uma Matosinho lá em Minas Gerais. Não é dessa Matosinho que eu estou falando, tá? Matosinho é a criação ficcional de um escritor chamado José Flávio Vieira, onde ele escreve de uma cidade fictícia, uns tipos populares, os causos populares que existem em Matosinho, e a Matosinho é a típica a Springfield brasileira. Lá nos Simpsons, essa metáfora dos Simpsons lá para os norte-americanos, eles criaram Springfield, que é uma cidade fictícia também, não existe Springfield. Acredito até que exista a cidade Springfield nos Estados Unidos, mais de uma, mas nenhuma aquela dos Simpsons. Então a brincadeira que fazem sobre os Simpsons é em que estado norte-americano fica Springfield? É uma cidade fictícia. Nossa Matosinho também é uma cidade fictícia. E existe um livro do José Flávio, Matosinho vai à Guerra, onde ele conta os causos de Matosinho. Há um blog, o endereço do blog está aqui, simbora para Matosinho, blogspot.com, onde vocês vão ver uma série de causos. E um dos textos mais recentes do José Flávio é exatamente o caso quando a pandemia do coronavírus, não é coronavírus, lá é diferente. O coronavírus chega em Matosinho. E aí isso cria um tumulto danado na cidade. E o prefeito de Matosinho, seguindo as recomendações do seu secretário de saúde, um nome bem interessante, não vou deixar para vocês lerem lá, acessem esse endereço eletrônico aqui, não está o link, não está linkado, mas eu vou deixar o link específico lá na página do Google Classroom. E o prefeito baixa um decreto, adotando as seguintes medidas, está lá no texto bem direitinho. Ó. Ele determina o fechamento do comércio. É possível fechar o comércio? O prefeito pode fechar o comércio? O direito do exercício da profissão. Exceto as boticas, as farmácias, tá? Os bares, olha, os pinguços têm um direito fundamental. E outro
atividade essencial à economia e à vida de Matozinhos, os cabarés. Então, pelo decreto do prefeito, as boticas, os bares e os cabarés da cidade permanecem abertos. Todas as outras atividades são fechadas, né? A proibição de entrada de forasteiro. Ninguém de fora pode entrar na cidade, exceto, né, aqueles comboios que trazem alimentos para abastecer a cidade. Tudo mais está proibido. É possível, a pergunta é, a um ente público proibir a entrada de pessoas no seu município? Aquela lei que eu fiz referência é título suficiente para isso? Há excesso do poder de polícia nessa atividade? Né? E também o prefeito proíbe aglomerações, tá? Legal. Exceto, olha aí, as rodinhas de cachaça. Ninguém pode deixar de beber cachaça, é um direito fundamental, na visão aí do prefeito de Matozinhos. E por final de contas, o último ato heróico e final dessa história, o prefeito junto com o secretário de saúde do município, ele faz uma apreensão, olha só, ele apreende todas as espingardas da cidade e as incinera. Por quê? O que é que tem a ver espingarda com coronavírus, né? Bom, você vai ler, você vai descobrir por quê, certo? Então a atividade para essa semana é essas atuações do prefeito de Matozinhos. Elas são razoáveis, têm fundamento legal, merecem alguma crítica? Se sim, qual crítica? Elas são válidas, elas são nulas, há excesso, elas são razoáveis, elas não são irrazoáveis, enfim, façam um parecer, a atividade dessa semana é essa, façam um parecer sobre esse estranho caso de Matozinhos. Então, no mais, eu estou esperando a resposta de vocês e um grande abraço. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vamos lá, à frente.